Bom, boa tarde a todos. Aqui é Sidney Chame, DGF Investimentos, sou sócio fundador do DGF. Quero agradecer em primeiro lugar a BVCap. BVCap está fazendo 20 anos, a gente estaria comemorando esse ano num congresso muito bacana lá no Rio, e infelizmente a pandemia fez com que a gente tivesse que adotar um modelo aí online, com a participação via vídeo. Agradecer ao Marcelo Vidigal, ao Ricardo Cotrim, da Sales Impact, que estão nos ajudando na BVCap. Eu, como ex-presidente, agradeço muito esse apoio. E ao Marcelo Tavano, da Microsoft, que é o diretor de canais e vendas para a SMB. O que nós vamos fazer aqui hoje, nessa uma hora, e daria certamente para fazer um dia inteiro conversando, é falar sobre aceleração de vendas nesse momento de pandemia. E mesmo antes disso, junto com a transformação digital, você precisava, nas empresas SMB, acelerar muito as suas vendas. E eu acho que a gente traz aqui duas experiências muito relevantes, que vão ajudar muito a todos nós que estamos participando deste webinar. Só como pano de fundo, e aí para passar a palavra, eu vou começar com o Marcelo e depois vou passar ao Tavano, para que a gente entenda como é importante. Nós temos, DGF, cerca de 20 anos de vida, já investimos em 50 empresas, já saímos da metade, com uma boa taxa de retorno, e não estamos aqui para falar disso, mas sempre o maior problema é quando a gente investe, como acelerar vendas nesse tipo de empresa, monta canal, faz venda direta com um time. Então, isso é muito relevante. Então, Marcelo, eu queria começar contigo de novo. Obrigado pelo apoio de vocês aí, essa parceria da Sales Impact com a BVCap. Como é que você está vendo esse momento de transformação digital, todas as empresas se digitalizando, e como isso fala com vendas, e como isso fala com aceleração de vendas para empresas pequenas, e sempre recordando o que a gente acertou no nosso de treino, fazer respostas curtas para que a gente possa interagir bastante. Já estou vendo aqui que a gente já tem perguntas, então tem bastante coisa aí para a gente falar. Por favor. Tá legal. Bom, Sidney, obrigado aí pelo convite. Queria agradecer a BVCap também. Esse tema é um tema que me encanta, falar de aceleração de vendas no business to business. Hoje, com a presença do Tavano aí da Microsoft, a gente vai dar um foco especial nessa questão da aceleração de vendas para pequenas e médias empresas, que é um tema bastante complexo. A gente sabe que as empresas, em geral, têm uma certa facilidade em vender para outros negócios, para grandes contas, mas são raras as empresas que conseguem efetivamente criar um processo de marketing, vendas estruturado para escalar em pequenas e médias empresas. Não vamos falar só disso, mas acho que é um tema importante aí com a Microsoft. Em termos de mudanças, acho que tem algumas mudanças e transformações importantes dos últimos anos. Eu não vou passar por todas aqui nessa resposta, a gente vai ter chance de voltar, mas eu queria falar de uma delas primeiro, que é a expectativa que hoje toda pessoa, todo profissional que está dentro de uma empresa B2B hoje, buscando fornecedor, ela é também uma pessoa física que, na sua relação com o mercado, tem uma série de experiências aí quando ela faz uma compra no mundo B2C, né? E uma das coisas que a gente percebe é que as empresas B2C avançaram muito mais que as B2B em termos de oferecer uma experiência para o cliente, que é uma experiência muito mais interessante em toda a sua jornada de compra, desde o momento em que ele começa a pesquisar um produto, vai conhecer uma empresa, até o momento que ele percorre toda essa jornada
até fazer uma compra. E isso por conta dessa digitalização que você citou, Sidney, por todas as empresas que a gente conhece aí do mercado de consumo. Todo mundo hoje tem uma experiência muito positiva no e-commerce da Amazon, no Netflix, ouvindo música no Spotify, dentro do seu celular, com os apps, etc. e tal. Então, isso criou uma pressão bastante grande para as empresas business to business criarem uma experiência de compra para esse cliente corporativo que seja, se não semelhante, pelo menos o mais parecida possível com essa experiência que ele tem ao comprar como pessoa física. E isso gera uma série de consequências em como as áreas de vendas e marketing das empresas B2B têm que se estruturar, né? Então, a gente vai poder explorar mais aqui ao longo desse webinar isso, mas só para fazer uma comparação aqui que eu acho relevante para passar a bola para o Tavano. Hoje, uma empresa B2B, quando a gente está falando de experiência de compra, então, ela compete com a Amazon. Ela não compete com a Amazon no seu produto, na sua oferta, mas ela compete com a Amazon, sim, no sentido de que a Amazon gera uma expectativa tão grande de uma experiência de compra fantástica, que essa experiência vai para o B2B também, e aí eu acho que tem um longo caminho, são poucas as empresas B2B que conseguem se organizar para dar uma experiência de compra de ponta a ponta para esse comprador B2B que seja minimamente semelhante ao B2C. Acho que essa é uma Obrigado, Marcelo. coisa importante. Muito bom. Tavano, você, como diretor da Microsoft, uma área super importante que cresceu demais e ajudando as pequenas e médias empresas a acelerarem vendas. Para começar, qual é a dificuldade em achar um modelo, se a gente pode chamar de modelo ideal de venda para esse tipo de empresa pequena e média e também contando um pouquinho, eu sei que você tem muita experiência na Microsoft, mas como a Microsoft, nesses dois pontos, como ajudar a SMB e como a Microsoft faz isso, guardando aquela nossa regra de ouro de tentar ser direto ao ponto. Respostas curtas, tá bom. Obrigado, Sidney, time da BVK pelo convite, Marcelo, Cotrim, Sales Impact. E só conectando com um ponto do Marcelo, acho que todo mundo é difícil achar alguém que não seja concorrente da Amazon hoje, né? Em qualquer setor, nós inclusive, né? A tecnologia de cloud, de nuvem, a Amazon é líder. A Microsoft é o challenger, é o segundo lugar. O que exige que a gente mude um pouco a forma tradicional de fazer negócios. Pegando o ponto do Sidney, a dificuldade é escalar isso, Sidney. Pensa que tem aí algo como 6 milhões de pequenas e médias empresas no Brasil. E aí o exemplo na Microsoft. O time responsável por cuidar disso é de algumas dezenas de pessoas. Então, como conectar essas duas pontas? Algumas dezenas de pessoas aqui de um lado e 6 milhões de empresas para servir através de tecnologia é um desafio brutal. O que a gente faz aqui, claro, vamos explorar isso em mais detalhes, a gente tem um canal super bem estruturado e completo de parceiros que podem entregar em nosso nome essa tecnologia, as soluções de tecnologia para esses clientes. Tem um canal de mais ou menos 25 mil parceiros ativos hoje. Agosto de 2020 tem 25 mil empresas que trabalham em conjunto com a Microsoft para entregar essas soluções para essas pequenas e médias empresas. E a gente vai explorar daqui a pouquinho um pouquinho mais de como a gente faz isso, mas o ponto para destacar no seu primeiro comentário, lá no início, na abertura, da revolução que aconteceu nos últimos meses, né? E olhando os números, né, inclusive de penetração de vendas online, e-commerce, nos últimos 3 meses, o aumento do market share das vendas através da internet ou à distância foi exatamente igual ao que aconteceu nos últimos 12 anos. Como tem uma mudança brutal dessa, uma ruptura brutal dessa, se a gente não para e repensa completamente o modelo para servir esse novo mercado, a gente está morto. Né? E aí essa mudança aconteceu por uma necessidade. A necessidade era de continuidade de negócios. Então, a tecnologia consegue resolver isso. O ponto que foi pouco explorado, que a gente percebe que, de forma geral,
tem uma necessidade de explorar um pouco mais é a continuidade das pessoas. Né? Porque os negócios estão lá, as pessoas estão trabalhando à distância, mas a continuidade dessas pessoas, do ponto de vista de, não só de produtividade, mas de equilíbrio, saúde mental, engajamento, esse ponto é muitas vezes que embaixo do tapete a gente fala pouco, mas em algum momento ele volta. Ele surge quando a gente menos espera. A gente tem pessoas com burnout, pessoas que não estão gerando o impacto necessário, pessoas que estão infelizes, pouco motivadas, e aí o negócio todo entra num espiral descendente. Então, esse é um dos pontos que a tecnologia não necessariamente resolve, mas que precisa aumentar sua prioridade na agenda dos líderes de negócio hoje em dia. Esse ponto é muito bom, Tavano, e aí eu queria passar para o Marcelo fazer esse gancho. Você consegue aumentar a prioridade no comando dessas empresas para a mentalidade de vencedora de vendas? Como é que você acelera e escala? E aí queria que você comentasse, Marcelo, se você vê uma certa commodity, entre aspas, e com toda a reserva do mundo, todo mundo sabe vender. E aí, como é que você pode fazer com que vendas seja realmente um diferencial, uma solução? Como uma empresa ou uma solução pode ajudar outras empresas a não ficarem naquela vala comum da commodity na venda por insistência e na venda com metodologia? Eu acho que essa sua última colocação é o gancho para essa resposta, Sidney. Eu acho que se vender está cada vez mais ciência e cada vez menos arte. Aquele conceito do diretor de vendas, da equipe de venda que bate no peito, tipo Romário, passa a bola para mim que eu resolvo, é cada vez menos eficiente. O processo de venda está cada vez mais complexo porque o cliente está muito mais exigente e você tem uma pressão muito grande nas áreas de venda das empresas hoje para lidar com dois mundos, né? Você tem um mundo que é o mundo de você entregar um produto barato e de maneira fácil, que tem cara de uma venda de commodity, e na outra ponta, clientes que exigem soluções customizadas, desenhadas uma a uma e com um suporte técnico especializado para gerar valor, né? E as empresas estão tendo que lidar com esses dois mundos na sua grande parte. Se você pega a própria Microsoft, o Tavano pode falar isso, eles têm uma área de vendas corporativa super customizada, personalizada, com equipes dedicadas, altamente técnica para trabalhar para grandes contas, e na outra ponta eles vendem um produto online 100% self-service, né? E a maior parte das empresas business to business estão tendo que ir para esse caminho, porque elas têm clientes que querem comprar, fazer compras repetidas, absolutamente digitais, no melhor preço possível, e querem esse produto rápido, e ao mesmo tempo clientes que querem essa solução customizada. Isso mexe muito na estrutura de vendas. Então, as equipes de vendas, as estruturas têm sido cada vez menos presenciais, cada vez mais digitais. Claro que ainda tem as equipes presenciais, mas os times digitais, os times de vendas internas, que a gente chama de inside sales, equipes de análise de dados, que trabalham junto com essas forças de vendas para verem as tendências e o comportamento de compra desses clientes, acompanharem o pipeline. Tudo isso é o que faz hoje uma força de vendas, uma estrutura de vendas vencedora, e que eu vejo que a maior parte das empresas B2B clássicas ainda não chegou num modelo que incorpora tudo isso para endereçar essas necessidades que os clientes estão trazendo. Basicamente, é dessa maneira que eu vejo, mas, de novo, dá para a gente explorar com mais calma depois no detalhe. E Tavano, de novo, fazendo aqui bem interativo e pegando um link. Existe uma fórmula de bolo para vender? Todas as empresas precisam ter canais? Para que segmento? Todas as empresas digitais elas têm que vender por alguns subsegmentos, ou seja, canais? Como é que você vê isso? Esse comentário último do Marcelo. Tem vários caminhos aí.
vários caminhos, mas não tem um tamanho único, one size fits all nesse de forma alguma. Né? Que o ponto é, hoje todo mundo precisa ter uma boa presença online, que parece relativamente óbvio, mas quando a gente olha os números, menos da metade das empresas no Brasil tem uma boa presença online. O que é uma boa presença online? É fazer algo que não seja vender por WhatsApp. A grande maioria das empresas não está nesse estágio ainda, das pequenas e médias empresas e até de algumas grandes empresas. O primeiro passo é esse. Independente da venda ou não, se a gente perder a conexão direta com o seu cliente, acho que aí a gente tem um caminho muito mais desafiador. Pode ser que você escolha vender através de outros, pode ser que você coloque algum prestador de serviço para fazer fulfillment, para fazer faturamento, para fazer logística, mas o fundamental para ter uma relação de longo prazo lucrativa e ambas as partes com o seu cliente tem que ser essa relação direta com o cliente. Pode ser que a relação direta seja conhecida como uma venda direta, pode ser que não. No nosso caso, tem os dois modelos, o modelo híbrido. Parte das empresas compra direto, das pequenas empresas compra direto da Microsoft, é um percentual muito pequeno. Porque quando você imagina pequenas e médias empresas, e definindo aqui, até grandes empresas, qualquer empresa que não seja uma das 200 maiores do Brasil, cai na divisão que eu cuido hoje. Então, tem empresas muito grandes ali. Mas a massa, a base dessa pirâmide, ainda não está acostumada a, não tendo assessoria, a criar serviços de nuvem, a mover todo o seu legado de informática para a nuvem de uma forma independente. Então, por isso, o nosso modelo é muito mais concentrado em canais de venda, que podem prestar esse serviço, sim, do que na venda direta. Existe essa opção, e é uma opção que não é a que mais cresce, a opção através dos parceiros, eu diria que é onde a gente acertou a mão em conseguir gerar um valor para esse cliente final. Então, para mim, Você tem abrangência Brasil, Tavano. Quantos canais você tem? E é uma concentração grande, você disse. Acima das 200 são atendidas direto, mas abaixo tudo gira com você. Então, fala um pouquinho de número, por favor. 25 mil. Hoje tem 25 mil empresas que são parte do nosso canal de vendas, ativas. O que são ativas? Todos os meses a gente faz algum negócio com eles. Todos os meses a gente vende alguma coisa para algumas centenas de milhares de empresas e a gente quer escalar isso de centenas de milhares para alguns milhões, porque a grande base da pirâmide não foi tocada, de forma alguma está muito longe de ser tocada, mas esses 25 mil parceiros ativos com quem a gente tem uma relação comercial, de capacitação, participam dos nossos programas de incentivo, eles sustentam o nosso negócio. Parte deles vende o serviço deles também em cima do nosso, em cima da infraestrutura básica, mas parte deles simplesmente comercializa e implementa os nossos serviços para essas pequenas e médias empresas. Então, para a gente, esse ecossistema aqui é ouro. Tavano, só um ponto adicional antes de voltar para o Marcelo. Muita gente assistindo aqui, né? Esse webinar está muito bacana e quem está cuidando de vendas deve estar perguntando: puxa, como é que eu acesso o Tavano e esses 25 mil turbinaria as minhas vendas? O que você pode dizer para não formar fila aí para você? Bom, a melhor forma é o LinkedIn. Dá um search lá no Marcelo Tavano, adiciona, manda as mensagens, eu estou super ativo lá. Uma plataforma nossa também, então a gente usa bastante, usa com bastante frequência, super aberto a continuar a conversa lá com vocês. Fantástico. Marcelo, vamos tentar delinear um pouco mais o que a gente vai demandar dessa nova área de vendas. E a gente já conversou na sessão de preparação, que essa nova área de vendas ela precisa ser bastante mais robusta e complexa, né? Ela tem que ter digital, com self-service, mas ela não pode prescindir de telefone presencial, muito apoio de dados, ou seja, acompanhar essa jornada do cliente. Descreve isso um pouco para a gente e como as ferramentas atuais podem ajudar essa experiência. Tá legal. Acho que a palavra-chave aí é a jornada de compra mesmo, Sidney. Então, eu acho que esse é o ponto de partida
que toda empresa deve trabalhar. É olhar, avaliar como é que é a jornada de compra desse seu cliente e aí criar a melhor forma de interagir com esse cliente em todos os momentos, né? Então, assim, de uma maneira coloquial, é a empresa buscar vender como o cliente quer comprar e não como ela, e não levar a sua complexidade estrutural de vendas para o cliente, né? Olhar para o que ele precisa e não para a maneira como ela quer vender, né? E aí, ao você reconhecer esses pontos e como ele quer interagir, você consegue estruturar a melhor forma de entregar, e aí você vai ter um processo mais eficiente. Então, tem uma pesquisa da McKinsey que diz que por volta de 50 e poucos % dos novos compradores que querem fazer uma compra pela primeira vez no B2B, desculpa, por volta de 76% querem fazer uma primeira compra no B2B, querem interagir com uma pessoa. Mas a partir do momento que ele já fez a primeira compra, uma compra recorrente, que é do mesmo produto, essa necessidade de interagir com o comprador cai para 15%. E quando ele quer fazer uma compra nova, mas de um produto diferente, ou com uma nova especificação, 52% deles querem falar com uma pessoa física do outro lado. Então, essa queda é muito rápida. Para a primeira venda, é importante você ter alguém que interage, apresenta para o cliente os produtos, as soluções, a empresa, etc. Mas a partir do momento que esse cliente vai tendo essa experiência de compra positiva com você, ele vai cada vez mais demandando um tipo de interação menos pessoal e mais, não digo que não tenha que haver uma pessoa do outro lado, mas ela é mais processual. Ela pode ter uma equipe de inside sales que trabalha esse processo de vendas de uma maneira mais massificada, digamos assim, com muito mais eficiência do que o seu vendedor presencial. E muitas vezes você pode jogar parte desses compradores direto para o digital, né? Então, essa é uma forma que as empresas... Isso eu não estou falando de tendência, estou falando de realidade. Muitas das empresas já fizeram ajustes nessa estrutura de acordo com a jornada do cliente e, com isso, elas aumentaram suas vendas. Tem um outro dado de uma mesma pesquisa dizendo que as empresas que dão uma experiência remota melhor para o seu cliente, em média, vendem 30% a mais e tem um nível de satisfação 2 vezes maior. Marcelo, eu tenho que fazer um reforço aqui, que quem quiser fazer pergunta, tem aí a ferramenta de Q&A, pode usar e mandar por aqui. Marcelo, ainda para pegar esse gancho, antes de voltar para o Tavano, como é que você vê a alavancagem, a aceleração, a escalabilidade de vendas vis-à-vis a customização de vendas, um cliente sendo atendido especificamente? Como é que esses dois mundos conversam? Você quer acelerar, mas você precisa dar o tratamento especial. Explica como é que é a experiência de vocês em compor essas duas coisas. Eu acho que a empresa tem que ter muito claro o que ela quer de cada tipo de cliente, né? Então, ela tem que saber qual é o perfil do cliente, que faz sentido ela entregar uma solução absolutamente customizada, desenhada para ele, e qual é o cliente que ela tem que transformar, de alguma forma, aquela solução numa solução mais empacotada, mais transacional e que possa ser trabalhada de maneira mais processual, mais transacional do que absolutamente customizada. Então, começa por aí. A gente falou da jornada do cliente e depois da jornada do cliente, você saber segmentar muito bem os seus clientes. O problema, você não consegue escalar ou escala com deseconomia de escala quando você erra a solução vis-à-vis o perfil do cliente. É você pegar um cliente de baixo potencial, baixa margem e dar para esse cara um atendimento muito personalizado e uma solução customizada, ou o contrário, você pegar um cliente de alto potencial que pode te dar uma boa margem e você colocar esse cara debaixo de uma estrutura de vendas ou com uma oferta que é muito transacional. Então, você tem que estruturar esses dois mundos e aí você consegue escalar
de uma maneira saudável. E certamente você vai ter um número menor de clientes de alta complexidade, de alta margem, e um número muito maior de clientes mais transacionais. Mas é possível, com as ferramentas existentes hoje, você criar soluções e trabalhar os dois mundos. Isso era muito difícil antigamente, mas hoje já não mais, com a quantidade de ferramentas, tecnologia, business intelligence e outras tantas que existem por aí. Vocês na Sales Impact podem ajudar nesse desenho. Sim, a gente, no caso da Sales Impact, um dos nossos negócios é esse. O que eu acho mais importante aqui é que as empresas saibam que elas precisam buscar mais ajuda externa, de quem quer que seja. Podem ser de consultorias, empresas de outsourcing, de operação, de marketing, de vendas, o que quer que seja. Mas como está tudo mais complexo, né? O mundo de marketing e vendas B2B é muito mais complexo. Ele exige que você domine muito mais canais, que você tenha competência em muito mais ferramentas. E essas mudanças são muito rápidas. É absolutamente impossível hoje que uma empresa consiga sozinha ou com pouca ajuda externa resolver toda essa complexidade, tá? Isso para mim é muito claro. Vou fazer só um paralelo rápido aqui. Como é que era o mundo do B2B há 10 anos atrás? Tá? Você fazia um anúncio numa revista do seu setor, participava aí de 2, 3 feiras ao longo do ano, e montava uma equipe de vendas aí que batia a perna por aí, batia na porta dos clientes e ia vender. Você imagina hoje que você tem que dominar todo o mundo digital. Você tem hoje, em termos de ferramentas que ajudam nesse processo de marketing e vendas. Eu fui para um evento nos Estados Unidos ano passado, só para trazer um número. Existem mais de 1000 empresas nos Estados Unidos hoje que fornecem algum tipo de software, ferramenta para apoiar o mundo de marketing e vendas. Como é que você vai lidar com essa complexidade toda? Selecionar, né? Exatamente. Tá? Muito bom. Tavano, falando de uma das áreas que você dirige aí, Microsoft, e tem um questionamento se canal é indicado para toda e qualquer empresa, tem um porte mínimo para a empresa ter canal? Finalmente, quais, se você conseguisse resumir, 3 requisitos fundamentais que deveriam estar presentes para um modelo de canal se tornar vencedor? Então, 2 perguntas aí, por favor. Eu só fazer um comentário antes de entrar na pergunta, conectando com um ponto que o Marcelo tem batido muito e eu concordo totalmente, que é a experiência do cliente B2B, que é algo que está no DNA de todo mundo que é consumer, que é B2C, mas o B2B não necessariamente. E até Sales Impact é um dos componentes da nossa boa experiência para os clientes, na nossa parceria, nosso trabalho em conjunto, que a gente percebe aqui no nosso canal tratando com o cliente. De novo, exemplos práticos. Microsoft não é líder desse mercado, quer ser líder desse mercado, precisa ganhar market share, mas precisa ganhar dinheiro também. Então, não tem uma bazuca para investir sem retorno. Então, os investimentos são muito bem controlados e são super bem estruturados, então não tem nenhum milagre. Tem que fazer um trabalho diferente, tem que entregar uma experiência melhor para esse consumidor. Como eu falei, quem entrega essa experiência são esses 25 mil parceiros. A forma que a gente optou para lidar com isso, obviamente a gente está buscando cada vez mais clientes, alcance. Então, a gente premia eles e prepara eles para ter maior alcance. Mas, do outro lado, uma coisa que a gente mede bastante nesses parceiros é o quanto ele consegue gerar de faturamento em cada um desses clientes, porque quanto maior o faturamento dentro, claro, de cada um dos clusters, significa que ele conseguiu uma melhor relação, uma maior entrada e gerar mais negócios que possam resolver, através de tecnologia, os problemas de negócio dessa empresa, desse cliente. E embaixo disso tudo, né, de alcance, de qualidade, experiência na venda, tem essa camada de capacitação. Parte do nosso papel é garantir que ele saiba fazer isso, saiba vender a solução de uma forma que faça sentido para resolver aquele problema específico desse cliente. Então,
ele está no desenho desse modelo de canais. A experiência do cliente está na parte de capacitação e de premiação. Quanto mais esse canal de parceiro se capacita, ele vai elevando o seu status nesse programa e ganhando mais incentivo. Não necessariamente o maior parceiro ganha mais incentivo, mas o mais capacitado, porque por conta disso ele vai gerar uma experiência melhor para o cliente final. E esse é um dos requisitos, Tavano, para o canal, é a capacitação? Claramente. Acho que a primeira coisa para a empresa definir se precisa ou não de um canal é ter clareza no que você quer entregar. E clareza no que esse parceiro pode adicionar para você ou não. Se não existe nada de novo, ter canal por ter canal não vale a pena. Mas quando existe algum gap na sua estrutura e você não quer investir em ter uma enorme equipe de vendas, que é o nosso caso, que é o caso que a gente vivencia aqui no meu segmento. As top 200 empresas do Brasil, tem algumas centenas de pessoas, colegas meus, que trabalham para atendê-los. Uma estrutura técnica, uma estrutura comercial, uma estrutura de marketing, tem 3 ou 4 vezes o tamanho da equipe que eu tenho. Porque o meu caminho é através de um canal de vendas que pode ser mais eficiente, mais barato e gerar mais impacto para o nosso negócio. Então, a primeira coisa é ter clareza nessa estratégia e qual o papel do canal. Qual o papel do canal? E aí é um binômio de ter clareza nos objetivos conjuntos e ter uma estrutura de incentivos que reforce isso. Aquela frase famosa que mostre-me os incentivos que eu mostro o comportamento. É exatamente isso. Para mim, a parte de capacitação é a base disso tudo. De novo, conecta com a experiência que a gente quer entregar para o cliente final. Se esse parceiro não estiver adequadamente preparado, não vai ser bem sucedido. Então, resumindo, a gente tem qual o papel do canal, existe um papel para ele ou não? Se existe, qual é o papel, aonde ele gera valor, o que significa o sucesso conjunto da sua empresa com o canal, como ele vai ser incentivado para isso e qual forma que você vai gerar para capacitá-lo a atender bem e prover uma boa experiência para o seu cliente. Porque no final o cliente é seu, não do parceiro. Isso aí, importante. Tavano, continuando contigo, a área de vendas e aí, do outro lado, quem compra, a área de compras na relação B2B, a gente ouvia mais no passado, mas ainda houve algumas forçações de barra, para usar um termo aqui leve, um incentivo aumentado para a compra. Como é que a cultura e valores elas podem eliminar ou prevenir isso de acontecer? E uma segunda também para você em relação a isso, como você monitora o comportamento dos canais para que hajam em linha com a cultura e valores da Microsoft? Super relevante ponto, e vou ser curto na resposta, mas super importante esse ponto aqui. Então, o que a gente tem de grandes coisas? Bom, primeiro, cultura só vale se ela for transformada em ações. É muito legal ter uma missão, uma visão na parede da empresa, mas assim, quais são as ações do dia a dia que suportam isso? E normalmente as ações acabam acontecendo esse tipo de coisa pelo exemplo. O exemplo, qual que é em premiar ou punir o comportamento adequado ou inadequado de pessoas, de empresas, de parceiros e quem for. E por trás disso a gente vai construindo consistência nessa história, que aí gera uma cultura. O que é a cultura? É alguém conseguir tomar uma decisão sem precisar consultar ninguém, e a gente sabe que essa decisão está alinhada com os princípios que a empresa se estabeleceu. Então, com relação aos parceiros, muito difícil controlar 25 mil parceiros. Muito difícil. Qual é o papel dele, a atuação dele, tudo que ele faz. A gente tem alguns sistemas desde como trabalhar a forma do licenciamento dos nossos produtos, dos nossos serviços, um tratamento completamente diferente quando é uma negociação governamental. Aqui tem 3 ou 4 camadas extras para garantir que não saia nada errado, nada fora das regras de compliance, super sérias. E a gente mantém um contato direto com o cliente.
Acho que essa é a parte fundamental. Porque com contato direto com o cliente, de novo, a gente controla essa relação e se existe alguma situação estranha, a gente recebe essa informação diretamente ou pelos canais anônimos que a gente tem. E a gente reforça que existe essa possibilidade do cliente se comunicar com a gente oficialmente, de uma forma direta ou de uma forma anônima, para garantir que a gente vai controlar a nossa mensagem através desses 25 mil parceiros. Muito bom, bacana. Chegou uma pergunta aqui, Marcelo, e a gente tocou nisso quando a gente conversou em preparação sobre dados, análise de dados, dados hoje comparado à nova riqueza do mundo. Como é que você vê o uso da inteligência artificial na aceleração de vendas e como é que você vê também empregar a IoT para acelerar esse segmento? Como é que você vê essas duas coisas? Eu acho que essa pergunta ela tem uma primeira provocação que eu gostaria de trazer. Eu acho que dá para fazer muita coisa e eu vou responder, mas tem uma primeira coisa que eu queria colocar. É impressionante como a gente está o tempo inteiro falando de adoção de novas tecnologias, de inteligência artificial, de processos complexos, como aproveitar o máximo disso tudo disponível para reverter em melhores resultados. Isso é o que domina as lives, domina os webinars, domina as notícias. Na prática, eu que estou muito dentro de várias empresas, desenvolvendo vários projetos, é impressionante como tem coisas muito simples que as empresas não fazem com dados que já estão dentro de casa, que não exigem inteligência artificial, não exigem nenhuma sofisticação. Basta apenas você ter foco e criar uma cultura para trabalhar melhor com as ferramentas que você já tem, com a inteligência que você já tem dentro de casa, que não precisa ser artificial para fazer, para ter ganhos significativos na maneira como você acelera as suas vendas, tá? Então, eu acho que tem tanto espaço para a maior parte das empresas crescer organicamente, fazendo o básico e fazendo o arroz com feijão, do que parece quando a gente vai para a mídia e vê quais são os temas que dominam. Dito isso, vamos falar de inteligência artificial e IoT. Tem uma tendência que é a de comoditização da maior parte dos produtos e soluções existentes no mercado. E quando esse produto vira uma commodity, qual é o jogo que as empresas B2B líderes estão fazendo? Elas estão se tornando cada vez mais empresas de consultoria, de serviços, né, que agregam aos produtos outras competências para transformar aquilo numa solução que gera real valor para o cliente e principalmente cria a possibilidade delas se diferenciarem em relação aos seus concorrentes. Então, é muito comum hoje que as empresas líderes, praticamente todas não são mais empresas de produtos, mas empresas de solução. E quando você cria uma solução, na base dessa solução está uma interação muito mais frequente com esse cliente. Você está acompanhando muito mais o que esse cliente está comprando e consumindo. Então, vou dar um exemplo real disso. Você tem hoje empresas de pneus que já vendem. Não vendem, vendem também o pneu, mas hoje elas também vendem a assinatura desse pneu. Então, em vez de uma empresa de transporte ir lá e comprar pneus, ela vai lá e compra uma assinatura desse pneu, que é por consumo. Ou seja, essa empresa transformou o pneu, que é um produto, num serviço. Então, se a transportadora A, que tem um caminhão X, e a outra que tem um caminhão Y, se esse aqui consumir esse pneu em menos tempo que aquele, você vai trocar esse pneu antes do que aquele, porque, na verdade, o nível de utilização de serviço de ambas está diferente. E você vai cobrar de acordo com isso. Então, antes você cobrava pelo mesmo pneu as duas. Agora você tem níveis de utilização e serviços diferentes, muito mais alinhado com o que o cliente quer ter. Quando você olha, bom, mas Marcelo, o que isso tem a ver com IoT, por exemplo? Tem muito a ver.
Porque a partir do momento que você está vendendo uma assinatura, ou você está vendendo um serviço de um produto como esse, se você conecta o IoT e você passa a medir através do IoT, você ter feedback em dados reais de como é que está a utilização daquele pneu, como é que aquele caminhoneiro está dirigindo. E aí incentivar novas compras, lógico. Exatamente. Você consegue ter o comportamento de compra daquele cara que pode te abrir novas oportunidades de venda, como pode abrir oportunidade de você até melhorar a precificação do seu produto para aquela transportadora, porque ele está usando o produto de uma maneira melhor. Então, o IoT, sim, pode ser um grande aliado para empresas de produto que transformam esses produtos em serviços e vendem como consumo, né? Essa é acho que um insight aí sobre o IoT. Bacana, bacana, Marcelo. Estava em linha com o que foi dito, segmentação de cliente. Ficando nessa linha, mas ampliando para algo como na Microsoft, vocês transformaram, entre aspas, a caixinha, quando vocês vendem agora a assinatura do 365, e isso, receita recorrente, é o que a gente sempre incentiva para todas as nossas investidas no DGF. Como é que você faz uma segmentação de atendimento para o seu cliente final? Uma das perguntas, a Cláudia mandou, se a pessoa é jovem, você atua de uma certa forma, se ela tem mais experiência, você atua de outra ou não necessariamente? Totalmente, sim, sim, sim. A gente tem que ter um conhecimento um pouco mais profundo do tipo de consumidor, do tipo de cliente e da solução adequada. Sim, existe uma diferença na afinidade e fluência com tecnologia na média das gerações. E a gente tem que se adaptar a isso. Então, alguns exemplos específicos, mas depois eu não resisto a fazer um comentário sobre a IoT também. Em cima do a gente está esperando esse comentário seu, sim. Que é o seguinte, voltando para a parte do consumidor, que a gente saiu sim desse mundo de caixinhas e é muito, para uma empresa como a Microsoft, que tem esse legado muito pesado, esse é o grosso do faturamento. Fazer uma movimentação dessa, claro, é um desafio, porque todo mundo quer crescer sem perder o faturamento e ganhar dinheiro e ser feliz. E não é simples, a execução disso não é nada simples. O que a gente fez? Para alguns tipos de segmento, e aí para o segmento mais do consumidor final, dá um exemplo prático aqui, Xbox. Xbox, os últimos 20 anos foram de vender caixinhas de games. Para o Xbox, para o PC, para tudo isso. Meu passado me envolvi diretamente com isso. A gente lançou um serviço chamado Game Pass. Game Pass é a Netflix dos games. Por R$29 por mês, você tem 100 jogos, incluindo todos os lançamentos para jogar. E um jogo custa R$200. Então, é uma boa oferta, uma excelente oferta. Mas é muito difícil conviver os dois mundos. E o tipo de cliente do Xbox majoritariamente está entre 15 e 45 anos. Essas pessoas têm uma grande afinidade com tecnologia e fluência na tecnologia. O que a gente fez simplesmente foi descontinuar os jogos de caixinha e forçar uma movimentação para o Game Pass, que foi bem sucedida no Brasil. O Brasil é o segundo maior mercado do mundo, Estados Unidos, depois Brasil. Mas por dois motivos. Porque o produto é bom, essa é uma boa oferta, e a adequação desse produto para esse tipo de cliente é muito boa também. Então, isso nos ajudou muito dando um exemplo bastante específico. Voltando para a história de IoT, 100% de acordo com o Marcelo, que tem muito básico a ser feito. E eu vi aqui que foi o Wellington que fez essa pergunta. Então, Wellington, sim, todos os dados já existentes permitem uma grande sofisticação na estratégia do B2B já do jeito que está hoje, antes do IoT, de inteligência artificial e tudo mais. Tenho visto aplicações e tenho participado no meu negócio de cenários de IoT que são brilhantes, assim, brilhantes mesmo. Um que eu não canso de pensar é uma empresa nacional, uma empresa de São Paulo, que é PS, Protected Brains and Saving Lives.
então é PBSF. Se vocês pesquisarem, essa empresa é de um neurologista paulista. O que essa empresa faz? Ela desenvolveu um modelo para cuidar de bebês nascidos de forma prematura, mais ou menos 15% do total dos partos, e através de uma solução de IoT, monitora os movimentos neurológicos desses bebês e prevê se vai ter algum problema mais sério. Então, isso salva vidas. Isso salva vidas. Isso é algo altamente relevante. Então, IoT num cenário desse dá um impacto brutal. IoT no B2B tem o seu espaço também. Mas hoje conheço pouquíssimas, talvez nenhuma empresa que tenha a parte básica muito bem resolvida a ponto de trabalhar com IoT para o B2B. Então, é o que o Marcelo disse, né, Tavano? Tem tanta coisa no low hanging fruit que você não precisa ir para uma solução super complexa para alavancar suas vendas. 100%. Tavano, mais uma coisa aí, mais de interesse geral. Microsoft não está atrás da vacina diretamente, né? Como é que vocês estão lidando com se bem que o Bill Gates na fundação... Ele está. Sem dúvida. Eu digo no B2B. Como é que vocês estão lidando, quais as informações, quais foram os cuidados com a sociedade, com funcionários, com agregados de funcionários, e como é que está a previsão, o que vocês têm visto, uso de espaço físico, uso de reunião, o Teams está bombando, que eu sei, mas como é que está um pouquinho internamente e como é que você vê isso na sociedade como um todo? Vou falar o nosso caso em detalhes e depois expandir. Teams bombando, Teams, algumas dezenas de milhões de usuários novos todos os meses, é algo... Não obstante, a gente está usando o Zoom, né? Assim, ninguém é perfeito, mas estamos Tudo aqui bem. da parceria, felizes usando a ferramenta disponível. O que a gente vê com essa história toda, né? A Microsoft tinha já uma cultura prévia de trabalho remoto. As pessoas iam para o escritório, mas tinham uma flexibilidade de horário e podiam trabalhar em casa. E aí, de repente, falou, todo mundo de casa. Quando falou todo mundo de casa, o que as pessoas fizeram automaticamente? Falou, legal, não tenho mais o meu tempo de trânsito, então vou ter um tempo útil maior. O que eu vou fazer com o meu tempo livre? Vou marcar mais reuniões. Vou preencher meu calendário com mais reuniões. O resultado disso a gente já sabe, né? As pessoas ficam malucas e aí a saúde mental desaparece. Eu incluo nisso. Né? No início eu falei, puxa, que maravilha, né? Peguei lá um dia, falei, e eu estava mudando de área e tal, falei, esse dia aqui eu vou ser muito produtivo. Marquei 17 reuniões, uma sexta-feira. Eu saí desse dia destruído, completamente destruído para o final de semana. Nunca mais vou fazer isso. Não é saudável, não é produtivo, não tem uma falsa ilusão de produtividade totalmente irreal. Não é, porque você fica mentalmente exaurido, não gera nenhum impacto, não produz coisas novas. Então, o principal desafio, Sidney, foi garantir que as pessoas se sintam confortáveis em não estarem conectadas 24 horas por dia. E não sintam culpa nisso. Esse, para a gente, foi o principal desafio. Porque todo mundo está em casa, está acessível. Às vezes a pessoa se sente culpada por ficar offline. Não, você precisa ficar offline. Porque senão tem analista do time, Tavano, só abrir e fechar um parênteses, tem analista do time que eu mando uma mensagem no Teams e aí a pessoa me responde, sei lá, 8 minutos depois e fala, desculpa, só ter respondido 8 minutos depois. Eu falei, não, ainda bem que você não respondeu antes. Mas esse é o padrão, Sidney, que é preocupante. Se você pensar, é preocupante, porque se você olha equipes de alta performance nos esportes ou em outras áreas, você tem uma constante, né? Você tem ali um sprint, um pico, depois você tem lá o descanso, a recuperação, a análise, pico, depois volta. Quando você fica no pico o tempo inteiro, é uma vida curta pequena, e a gente quer combinar duas coisas, alto impacto e longevidade. Essas são as duas coisas que se a gente realmente quer transformar esse discurso em prática, a gente precisa criar condições para isso. A gente fez alguns experimentos. O experimento mais
recente que tem gerado bastante impacto foi separar forçadamente das 2 para frente da sexta-feira para que as pessoas não marquem nenhuma reunião. Não marque nenhuma reunião nesse espaço. Não tem reuniões, não existem. Marque uma reunião com você. E você vai decidir o que você vai fazer. Se você vai estudar, se você vai limpar o seu inbox, se você vai passar no parque, se você vai ler um livro ou vai tocar violão. Porque com isso, no final, não é que a gente está dando um espaço para que as pessoas tenham uma vida com menos pressão. Também isso. Mas elas ganham mais energia. Elas ganham mais energia para começar bem o final de semana delas e elas começam a segunda-feira com muito gás e gerando muito mais impacto do que ficar o tempo todo sob pressão, E a gente está numa organização de vendas, a gente tem muitos números, a gente tem um crescimento brutal a ser feito, e a gente está fazendo isso. Mas o que eu não quero é deixar cortes pelo caminho. O que eu quero é que essas pessoas continuem gerando impacto no longo prazo. Então, às vezes, minha percepção é a gente dar um empurrão para que isso aconteça. As pessoas, em geral, não fazem isso naturalmente porque se sentem culpadas. Então, é isso que a gente tem visto. Com relação a voltar para o escritório, não tem data, não temos nenhuma data para voltar. E, de novo, aqui eu acho que a Microsoft é uma empresa que não é padrão, porque a tecnologia é o nosso core, trabalhar à distância é parte do nosso negócio, então não está muito no padrão das demais empresas. O meu alerta fica esse comentário sobre como que a gente está cuidando da saúde mental das pessoas com ações e criando condições para que elas continuem performando bem, sendo felizes fazendo o que elas fazem, porque isso é importante para todo mundo. Acho que ninguém está aqui para ter organizações que vão ficar funcionando bem no curto prazo e a cada 6 meses troca a equipe toda, que não funciona para ninguém. E quando a gente conversa com as pequenas e médias empresas, a parte tecnológica é muito simples de solucionar. Colocar as pessoas para trabalhar de casa, a gente faz isso em 1 hora, em 2 horas. Agora, garantir que as pessoas estão bem são outros 500. Aqui a gente tem o desafio, na minha opinião, daqui para frente, quando as coisas começarem a entrar num cenário intermediário. Nós estamos chegando no final aqui. Eu queria pedir 2 minutos para o Marcelo falar de leads, marketing leads e como vocês na Sales Impact ajudam esse processo. Foi uma das perguntas do Chilaras. E depois dar 1 minuto cada um para finalizar, para a gente tentar fechar no tempo. Tá legal. Eu vou tentar responder bem rápido essa pergunta. O que o Chilaras está querendo saber aqui é quais são os 3 principais pontos que a Sales Impact atribui à aceleração de conversão de leads. Tá? Então, eu acho que o primeiro ponto é você definir muito bem aonde você vai buscar esses leads. Tá? Então, quando você vai, é que nem fazer uma pescaria. Qual é a chance maior de você pescar um peixe? Quando você pesca no oceano ou quando você pesca num barril, né? A chance é muito maior, obviamente, no barril. E eu acho que as empresas erram muito nessa busca por leads, buscam muitos leads em lugares onde não existem leads bons, né? E aí, naturalmente, a taxa de conversão cai muito, porque aparece muita oportunidade ruim. Então, não é que a taxa de conversão é ruim, é baixa, é que na largada tem um monte de lead entrando que de cara você poderia desprezar porque aquela empresa não tem perfil para comprar a sua solução e produto. E aí o que a gente faz muito na Sales Impact, para cada cliente a gente traça uma estratégia, onde a gente combina um trabalho de outbound, que é definir muito claramente com aquele cliente o que são as contas dos sonhos deles, e definir um target muito claro, que essas contas dos sonhos a gente vai buscar por outbound, a gente vai encontrar uma maneira de encontrar essas empresas, encontrar os decisores e fazer o pitch de vendas com uma estratégia de inbound, né? Onde a gente vai buscar no digital quais são as empresas que têm potencialmente perfil para comprar o nosso produto e estão interessadas em interagir com a gente. Mas se vocês percebem na minha resposta, seja no outbound ou seja no inbound, no digital, a gente está sempre muito preocupado em criar um pool de oportunidades que na largada a gente já sabe ou tenta minimizar muito a quantidade de oportunidades que são geradas para que não sejam o perfil
que nós vamos trabalhar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é um processo de qualificação muito bem estruturado dessas oportunidades. Eu vejo muita oportunidade de melhoria aí. As empresas, muitas, não sabem fazer esse processo, ou perdem muito esforço, ou não colocam o processo necessário para fazer essa qualificação das oportunidades, para que efetivamente que chega na mão da força de vendas seja realmente uma oportunidade real e qualificada. Tá? Tem muita coisa que vai do form, do digital, direto para a mão de um vendedor que ganha 12, 15 mil reais por mês, e vai um form para ele, e quando ele liga para o cara, é um estudante, um curioso, que entrou lá no site, que quis pegar uma informação. Então, esse processo não qualificado. Não qualificado. E o terceiro é o processo de nutrição, né? Muitas oportunidades não se materializam naquele momento. Então, é muito comum uma oportunidade aparecer, ela não está madura e ela se perder dentro da empresa, né? E quando você vê aquela oportunidade poderia se materializar em 6 meses, mas ninguém mais está falando com aquele cliente, ele não tem um processo de comunicação estruturado com ele, não tem um reminder para voltar ali, ou ele não é lembrado que você existe, na hora que ele precisa de você, ele não te procura. Então, a gente monta estratégias que são baseadas nesses 3 pilares, que é determinar muito bem o target, fazer um processo de qualificação bem feito e criar estratégias de nutrição, e tudo isso junto vai aumentar significativamente a taxa de conversão. Fantástico, muito bom. Tavano, mensagem aí de encerrar, a gente está realmente chegando no final. Só agradecer a vocês, agradecer os participantes, super legal, e trocar ideias e aprender com vocês. Vamos continuar a conversa no LinkedIn, eu vi que muita gente já me chamou por lá, excelente, vamos continuar lá e obrigado. Legal, muito bom. Marcelo, por favor. Eu queria agradecer também a BVCap, você, Sidney, pela condução, meu colega Tavano, a gente trabalha juntos aí há um bom tempo, a Microsoft é meu cliente já há mais de 20 anos, devo conhecer o Tavano já há um bom tempo, pelo menos uns 10, e a Microsoft é uma empresa fantástica, está fazendo coisas incríveis, fez um turnaround maravilhoso e a gente está feliz de ter participado em alguma pequena medida desse processo, e estamos muito felizes também aí em estar junto da BVCap. Eu realmente acredito que todas as empresas de Private Equity Venture Capital deveriam olhar com um pouquinho mais de cuidado para as oportunidades que existem de aceleração de vendas orgânica dentro das suas empresas investidas. Acho que esse grupo, que é altamente competente, é um dos melhores do Brasil, tem muita gente boa, investe muita energia em fazer coisas fantásticas em termos de crescimento através de aquisições. Mas acho que dá para fazer coisas igualmente bacanas e legais com um investimento relativamente pequeno para acelerar crescimento orgânico, e a gente acredita muito nisso. Muito bacana ter mediado a participação de vocês dois, muitos insights interessantes. Agradecer ao Cotrim, amigo de longa data, a vocês dois, Tavano, Marcelo, pela participação. Não sei se devolvo para a Ângela ou para a Cris para um encerramento aí final pela BVCap. Ano que vem vai haver o congresso de 20 anos. Convoco aí todo mundo para continuarem apoiando e ligados na BVCap. Ângela. Não, assim, somente agradecer demais a vocês, né? Aos dois Marcelos, ao Ricardo, que é nosso parceiro de... Acho que a conexão da Ângela atraiu. Edgar, você que é o cara de tecnologia, o que você faz nessa hora? Marcelo, acho que a gente pode encerrar aqui. A Ângela acho que a Ângela voltou. Acho que eu estou com problema na minha internet.
Desculpe, então, mas agradecer a vocês aí por toda a colaboração, ao Sidney pela contribuição aí das questões levantadas, que foram super importantes também. E boa noite a todos e a todos que participaram também como ouvintes.